Opa, galera! Bom, como vocês sabem, a gente parou lá na parte do Porto Seguro da minha série de contando tudo o que aconteceu comigo no Discord, né? Então, vamos direto ao ponto sem enrolação nenhuma. Bom, o Porto Seguro era um servidor que eu passava muito tempo nele, na verdade, todo o tempo eu dedicava basicamente todo o meu dia naquele servidor. Eu fazia canais, eu fazia tudo para manter os membros entretidos. E eu realmente conseguia. O servidor estava crescendo e era basicamente um grande servidor. Mas alguns membros, eles começaram a meio que ficar esquisitos, eles começaram a falar coisas estranhas, mandar textos que não podia mandar, e eu só bani eles, como qualquer pessoa normal. Mas um dia muito específico, eles acabaram entrando no servidor de novo. E quando eles entraram, eles não estavam pra brincadeira, literalmente não estavam, falando a verdade. Eles entraram spamando um montão de imagens daquele site verde que começa com P e termina com N, e era um montão de imagens que a Tudo estava envolvida também, tinha o Peeble naquelas imagens, era uma coisa muito estranha e nojenta. E estavam todo mundo spamando isso. E eu tentei banir eles. Só que eles sempre voltavam pro servidor de forma, de alguma forma ou de outra. Eles sempre voltavam. Então um amigo meu que eu vou chamar de Joe entrou naquele server e ele disse que ia meio que ele disse que ia meio banir todos aqueles caras. E eu pensei que seria uma ótima ideia. Então eu dei o administrador do server pra ele. E ele baniu os caras. Só que eles voltaram do mesmo jeito. Então, meio que não tinha muito o que fazer. Então o Jô, ele me pediu pra passar a posse do server pra ele. E eu passei. E uns 15 segundos depois de eu ter passado a posse, o server foi de Vasco. E todo o meu trabalho da época tinha literalmente ido pro saco. Então eu disse pro Jô que eu ainda tinha um servidor de amigos meu da época chamado Tropa do Pica-Pau. Sim, belo nome. E em algum tempo depois o server acabou da mesma forma do Porto Seguro, deletado e com todo o meu trabalho da época pro saco também. Então não tinha mais o que fazer. E nesse tempo a Vi tinha saído do Discord. Ela tinha passado o zap zap dela para eu poder continuar conversando com ela. E seus espertinhos, eu não tenho mais o zap zap da Vi. Então vocês que fiquem querendo aí. E o meu amigo que passou todos aqueles membros do servidor da Vi hackeado pro meu servidor do Porto Seguro também tinha saído do server. Também tinha saído do Discord. Mas por um tempo temporário também. Aí eu e a Vi começamos a conversar pelo Zap Zap, né? A gente era basicamente uma amizade saudável na época. Só que eu decidi passar o número da Vi pro meu amigo que tinha saído do Discord em seguida da Vi, que eu vou chamar ele de B. E a Vi literalmente entrou em um escândalo que até hoje eu não consigo entender. Ela começou a gritar, em texto, me perguntando porque eu tinha passado o número do B pra ela. E eu não sabia muito o que responder, eu só respondi que eu queria que eles conversassem. Só que a Vi ficou assim porque o B, ele fazia parte do grupo do Jô,
que era uma das pessoas que a Vi não gostava, pelo fato pelo fato do Jô ter participado do ataque hacker lá do servidor do Denis Fundamental. E a Vi, ela não, a Vi parece que não consegue superar esses negócios de hackeamento. Então, a Vi literalmente nunca mais falou comigo a partir daquele ponto. E quando eu mandava mensagem pra ela, ela literalmente me respondia de forma seca e quase sem emoção nenhuma. E nesse tempo, o Jô também tinha me chamado pro grupo de amigos dele. Eu entrei e, irmão, aquele servidor tava lotado do pessoal que tinha destruído o Porto Seguro. Então eu já não tava muito confortável desde a época que eu entrei lá, mas eu decidi continuar lá só por causa do Jô e do B. Mas o tempo que eu passei lá foi basicamente 8 meses. E foi um negócio que foi os altos e baixos. Porque teve partes que eu realmente gostei do grupo, mas teve partes que eu literalmente me questionava do porquê eu tava ali ainda. E naquela época eu era bem mais emotivo, eu era bem mais animado, agitado. Mas eu literalmente o pessoal daquele grupo não gostava daquela minha atitude, me chamando até mesmo de genérico, né, a minha forma de agir genérica. Então, eu basicamente mudei toda a minha forma de agir para tentar me enturmar com eles. Mas no final isso não deu certo. Eu tava literalmente só me destruindo por dentro e não tava ganhando nada com isso. E literalmente começou uma época que eu literalmente não gosto de comentar e falar. E bom, é isso até agora. Na próxima parte eu vou falar mais e, e, e se der certo eu vou começar a mostrar prints. Então é isso, falou.